Fala, engenheiros! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Brito, Engenharia Estrutural. E no vídeo de hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa série W-File revelado Estruturas de Aço. Engenheiro, para hoje nós temos um exercício de ligação excêntrica por corte. E se esse assunto te interessa, deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, que isso me ajuda e me motiva a estar publicando muito mais conteúdo. Então vamos para o vídeo, mas depois da vinheta. Então, engenheiros, para hoje nós temos o problema resolvido 3.5.5 e está na página 33 do W-File. O exercício diz o seguinte: calcular a carga de projeto na ligação da figura, sendo os conectores parafusos ASTM A307 de diâmetro igual a 19 mm ou 3/4 de polegada. Então, pessoal, aqui é apresentado o croquis da nossa ligação. Não é dada grandes informações, né, dessa configuração. É apenas especificado que essa chapa tem uma espessura de 25 mm, está sendo ligada através de 3 conectores para outra e é solicitada, né, por uma força Q distante de 150 mm do eixo dos conectores. Então, assim, pessoal, eu preparei um exemplo aqui para a gente ver quando que essa configuração aconteceria, tá? É apresentado aqui no Eberic e é mostrado para vocês uma ligação entre dois consolos, tá? E uma coluna. Um exemplo de quando isso aqui aconteceria seria a descarga de uma viga em uma coluna através do consolo, tá bom, pessoal? Então vamos voltar aqui. Beleza? Pessoal, a gente pode observar aqui que a nossa força aqui ela está fora do eixo dos conectores, ou seja, está sendo gerada aí uma excentricidade, tá? Quando isso acontece, pessoal, a gente chama de ligação excêntrica por corte, né? No caso em que a nossa solicitação, a nossa força, ela é cortante, tá bom? Nesses casos, pessoal, isso está na página 75 do W-File, né? Nós podemos decompor a carga excêntrica em duas, sendo uma delas a própria carga concentrada, só que agora deslocada para o eixo discentroide dos conectores, e outra uma carga momento, tá? Que vai valer o valor da solicitação, que nesse caso, vezes a excentricidade, que no caso aqui é 150 mm, tá? Beleza? É importante lembrar, pessoal, que por mais que a gente faça substituição por uma cortante e por um aumento, esse momento não vai estar gerando flexão nos conectores. Os conectores vão estar sujeitos apenas a cortante, né? Apenas a corte, só que esse corte vai estar fora do centroide deles, tá ok? Beleza, pessoal? Agora, a seguir, eu trago aqui isoladamente só o nosso momento, tá? Só o nosso momento. E ele pode ser pensado da seguinte maneira, né? Decomposto aqui em forças e braços de alavanca, tá? No caso, eu coloquei aqui para o primeiro conector uma força FH, né? E o braço de alavanca sendo R, tá bom? Lembrando que o braço de alavanca e a força, né? E o momento, eles são sempre perpendiculares, tá? E aí eu trago as seguintes informações, né? Pessoal, os nossos conectores, eles podem ser pensados como apoios elásticos, que vão sofrer deformações. E quando eles se deslocam, a nossa placa, que nesse caso aqui seria o consolo, ele vai rotacionar, tá? Essa placa vai rotacionar, né? E o centro de rotação da placa, tá? Ele vai coincidir com o centro de gravidade dos conectores. Isso está na página 75 do livro, tá bom? E o nosso esforço devido ao momento, que aqui eu chamei de FH, ele é perpendicular à nossa distância R, que vai ser o nosso braço de alavanca, tá? E está na página 76 do W-File. Então, a gente pensou esse momento como sendo essa configuração aqui, tá? Uma força FH no conector superior e no conector inferior. O conector do meio não vai ter essa solicitação, uma vez que ele, por ser o centro de gravidade, tá, CG, dos conectores, a rotação vai ser em relação a ele mesmo, tá? Esse nosso centro de gravidade não vai rotacionar, e sim o restante dos conectores em relação a ele, tá bom? Beleza, pessoal, aqui fizemos aquela configuração para a carga momento. E agora para a carga concentrada, né, F, a gente vai admitir que ela é igualmente distribuída entre os conectores. Por exemplo, aqui no nosso exercício, a gente tem aqui a nossa força Q, né, cortante.
ela vai ser distribuída igualmente entre os conectores 1, 2 e 3. Pessoal, isso aqui é verdade em um comportamento plástico. Isso está na página 75 do livro, né? Claro que antes que se atinja a plasticidade, a gente tem um regime elástico e essa configuração ela não vai ser verdade, tá? O que vai acontecer num comportamento elástico? No comportamento elástico, os conectores mais próximos à força, no caso aqui o nosso conector número 1, ele vai receber uma maior solicitação e só depois de iniciar a plastificação que as solicitações ficam iguais, são igualadas, tá bom? Nessa fase de comportamento plástico. Ok, então a gente vai considerar, né, para resolução um comportamento plástico, então a configuração se torna essa daqui. A nossa cortante Q sendo dividida entre os 3 conectores, né, em forças que nós estaremos chamando de FV, tá bom? Então, para o caso do momento, a gente chegou em uma FH, tá? No conector superior número 1 e no inferior número 3. E para nossa força vertical cortante, nós chegamos a 3 forças verticais iguais, tanto no conector 1, quanto no conector 2, quanto no conector 3. Tá ok? Beleza, então agora a gente precisa superpor os efeitos, tá, pessoal? Da nossa força horizontal com a nossa força vertical. Então aqui eu somei os dois e cheguei nessa resultante aqui. Tá bom? Então o conector 1 é solicitado com a força horizontal e uma vertical. O conector 2 apenas solicitado com a força vertical. E o conector 3, uma força horizontal e uma vertical também. A partir disso, pessoal, eu posso calcular a resultante desses dois vetores, tá? Que eu chamei simplesmente de F. No caso, no conector 1 e no conector 3 serão iguais, tá, pessoal? E serão o maior valor. Enquanto que no conector 2 só terá a força vertical, então será o menos solicitado. Tá ok? No caso aqui, pessoal, a gente já pode obter qual é o nosso chamado parafuso mais desfavorável ou parafuso crítico. Será aquele que está recebendo a maior solicitação, tá? No caso aqui, em um regime plástico, o primeiro conector e o terceiro receberiam a mesma força, mas como a gente viu em um comportamento elástico, o conector que está mais próximo da carga, ele vai receber mais carga. Então, no caso aqui, o parafuso crítico seria ou o primeiro ou o terceiro. Como o conector número 1 está mais próximo à carga, então o nosso conector número 1 será o nosso parafuso mais desfavorável ou parafuso crítico, tá bom? Para deformações de regime elástico, como eu já falei, os primeiros conectores em carga absorve mais parcela de carga, mais parcela dos esforços, tá? Isso está na página 74 do Walter File. Beleza, assim, última informação, nossa força resultante nada mais é do que a soma vetorial, né? Ou seja, né, vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes FH e FV. Beleza, considerando o cálculo da componente vertical, nós temos o seguinte, pessoal, o valor de cada solicitação nesses parafusos será a nossa cortante, né, a nossa força, dividido pelo número de parafusos. Ou seja, a força vertical vai ser Q sobre 3. Né? Uma vez que são 3 parafusos. Isso é a equação 3.9, está na página 75 do livro. E agora, para a nossa força horizontal, a gente pode fazer equilíbrio de momentos no parafuso 3, por exemplo. Tá bom? Então, no caso aqui eu escolhi o parafuso 2. Então, vai ficar aqui FH vezes a distância entre elas, porque isso aqui vai funcionar como binário. Então vai ficar FH vezes a distância entre as duas forças de mesmo modo, mesma direção e sentidos opostos. Então vai ficar FH vezes 1,6. Aí, no caso aqui, está no sentido anti-horário. E aí teremos o nosso momento no sentido horário, tá bom? Equilibrando, que vai valer Q vezes 1,5, tá? Como a gente já viu, né? O valor desse momento aqui vai ser a nossa força Q, né? Cortante, vezes a excentricidade, 1,5 centímetros, tá bom? Beleza, isso aqui vai dar que a nossa força horizontal vai ser 1,5 sobre 1,6 vezes o valor da nossa força Q. Tá, pessoal? Assim, importante chamar a atenção de vocês. Como a gente conversou anteriormente, a gente vai estar considerando que os nossos parafusos serão apoios elásticos. Então, enquanto que aqui nesse desenho, ó, eu mostrei FH apontando para a direita no primeiro parafuso e no terceiro parafuso apontando para a esquerda, isso aqui era solicitação. Aqui já são mostradas as reações de apoio, tá, pessoal? Por isso os sentidos estão invertidos, ok? Então eu fiz aqui equilíbrio no parafuso número 2 com a ação, né, o nosso momento, e as reações nos parafusos 1 e 3 para obter que FH é 1,5 sobre 1,6 vezes Q.
tá bom? Beleza, agora a gente já pode obter a resultante, nossa força horizontal e vertical, tá? Simplesmente substituindo aqui nessa fórmula, a gente vai ter, ó, que a nossa FV vale Q sobre 3, aqui está, ó, FV Q sobre 3, aí vai ao quadrado, aí soma com FH, né, que vai ser 1,5 sobre 1,6 Q, aí aqui está 1,5 sobre 1,6 Q ao quadrado, tá? Somam-se os quadrados das componentes e tira-se a raiz quadrada. Como eu tenho Q ao quadrado na primeira parcela e na segunda eu boto em evidência, aí o quadrado do Q corta com a raiz quadrada, sai da raiz, aí fica Q vezes o restante aqui dentro da raiz, que é só jogar na calculadora e dá 0,99. Ou seja, né, a solicitação resultante no conector vai ser 0,99 vezes o valor de Q, tá bom? Então, como é que a gente obtém a nossa carga de projeto? A carga de projeto da ligação é obtida simplesmente igualando-se a solicitação de projeto do parafuso mais solicitado com a resistência de projeto a corte do mesmo. Então, eu vou obter a minha resistência a corte desse parafuso mais solicitado e aí eu igualo com a força de solicitação que a gente encontrou. Porque na pior das hipóteses, pessoal, na pior das hipóteses, a minha resistência vai ser igual à minha solicitação, certo? Na pior das hipóteses, o ideal é que a minha resistência seja muito maior que a solicitação, tá? Então, na pior das hipóteses, vai ser igual. Então, basta eu igualar, né, o valor da minha solicitação, né, no parafuso crítico, que é 0,99 Q, com a resistência nesse parafuso crítico. E a resistência do parafuso, a corte já vem sendo bastante trabalhado nas aulas anteriores. Recomendo que assistam todos os vídeos da série. E vale 0,4 a GFU sobre gama 2. Sendo a G a área bruta do conector, FU é a resistência última do aço. Né? Nesse caso aqui é o A307, que é um parafuso comum. Tá? Aqui, aço A307. Aí vamos voltar. E aí o gama 2 vai valer 1,35. Tá ok? O cálculo da área bruta está aqui, né? A seção transversal de um conector é um círculo, a área do círculo, πd ao quadrado sobre 4. Isso dá 2,85 centímetros quadrados. Tá bom? E FU é dado bem aqui nessa tabela, tá? Propriedade mecânica dos aços para conectores. Aí temos aqui os parafusos comuns em aço A307. E FU vale 415 MPa ou 41,5 kN por centímetro quadrado. Tá bom? Tá aqui a forma, é só agora fazer a substituição dos valores que já obtivemos. Tá? Então tá aqui. Observando, pessoal, que a nossa força cortante no parafuso crítico é Q vezes 0,99. Mas essa solicitação, pessoal, é nominal. E eu preciso obter o valor majorado dessa solicitação. Tá bom? Por isso eu multiplico pelo coeficiente de ponderação de majoração das cargas. Tá ok? Que é o gama. Então isso aqui vai ser igual, né, a 0,4, tá bem aqui. A área bruta, acabamos de calcular bem aqui, ó, 2,85 centímetros quadrados. Tá aqui 2,85. Aí FU, que vale nada mais nada menos que 415 MPa. E eu trouxe aqui em kilonewtons por centímetro quadrado, 41,5. Dividido por gama 2, 1,35. Isso dá 35 kilonewtons, tá bom? Então, o nosso gama Q, tá? Que vai ser a nossa força cortante majorada, igual a 35,4, porque o 0,99 passou dividindo. Aí 35 dividido por 0,99, 35,4, tá bom? Ou seja, essa daqui, pessoal, essa daqui, ó, vai ser a nossa carga de projeto, tá bom? Porque eu já peguei a minha carga nominal, já multipliquei ela pelo coeficiente de ponderação gama, tá bom? Aí por último, pessoal, né, já obtivemos a nossa carga de projetos, quer dizer que é a máxima carga que podemos ter nesse nosso consolo, mas aí precisamos verificar também, para garantir a estabilidade dessa ligação, a pressão de apoio e rasgamento, tá bom? Isso aprendemos muito bem, pessoal, nas aulas passadas. Assista os vídeos anteriores. E aí a gente tem essa fórmula aqui, tá bom? Que é a equação 3.2a na página 70 para pressão de apoio. Mas por que pressão de apoio e não rasgamento? A gente vai a verificação pelo A, tá, pessoal? Nesse caso aqui a gente fez a verificação entre dois conectores, tá? Então, quem é o valor do A? O A vai ser a distância entre duas bordas consecutivas. Aqui vai valer 80, que é a distância de eixo a eixo, menos
2 vezes o semidiâmetro do furo, né? Sendo o diâmetro do furo 19 mais 1,5. 19 o diâmetro do conector, 1,5 a folga do furo padrão, tá? Por que aqui não está dividido por 2, né? Sendo que tem apenas metade? Que tem uma metade aqui no parafuso 1 e uma metade no parafuso 2, ou seja, dá o diâmetro do furo inteiro. Isso aqui deu 62,5, que é bem maior que 2 vezes o diâmetro, né? 2 vezes 19, 38. Quando isso acontece, pessoal, nós temos o caso de pressão de apoio. E a fórmula de pressão de apoio aqui está 2,4 vezes o diâmetro do conector, 1,9, vezes a espessura da chapa, que foi dada no exercício, tá, pessoal? Tá aqui, ó, 25 milímetros, tá bom? Aí, vezes FU, no caso, está sendo usado para a chapa, o aço convencional que temos é o ASTM A36, que no caso, a FU, né, a resistência última dele é 400 MPa, ou 40 kN por centímetro quadrado, tá? Isso aqui dividido pelo coeficiente de ponderação, gama A2, 1,35, porque aqui nessa fórmula nós temos apenas a resistência nominal, e para obter a resistência do projeto, basta apenas dividida pelo dividida pelo coeficiente de ponderação 1,35 gama 2, tá? Isso vai dar 338 kN, ou seja, a minha resistência de projeto, a pressão de apoio, deu 338, sendo que a solicitação máxima, a corte, 35,4, então deu bem maior que a nossa carga de projeto, tá bom? Ou seja, passou, né, satisfez a verificação de pressão de apoio e rasgamento. Por último, pessoal, acrescentei mais uma informação de que não foram verificados nesse problema nem a tração na chapa e nem o cisalhamento de bloco. Por quê? Porque essas resistências só precisam ser verificadas quando a nossa ligação estiver sujeita à tração, e não é esse caso, tá? Que foi uma ligação excêntrica por corte. Então não precisamos verificar nem tração na chapa e nem cisalhamento de bloco. Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, pessoal. Isso me ajuda, isso motiva a publicar bem mais conteúdo, tá? Obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo. Tchau!